Vamos lá. Olhe para o texto, estou lendo na Nova Bíblia Viva. Enoque tinha 65 anos quando nasceu seu filho, Matusalém. Depois disso, Enoque viveu mais 300 anos e andou em comunhão com Deus e teve filhos e filhas. Ele viveu ao todo 365 anos. Enoque sempre andou com Deus e um dia desapareceu porque Deus o levou. Você pode dizer amém? Vamos orar, pedir a Deus que fale conosco. Vamos fazer isso? Curva aí a sua cabeça, se rende, fecha os olhos, se particulariza com o Senhor e fala com Ele agora. Fala: Deus, preciso, eu vim buscar a Tua palavra. Fala para Ele aí, vamos. Pede para Deus aí, vamos. Ore por mim, se alguém puder aí, alguém, um intercessor, uma intercessora, puder orar por mim agora aqui, ore por mim. Vamos lá. Ore por aqueles que estão pela internet. Tem um grupo que está na internet também, ouvindo a palavra. Vamos lá. Pai, fala conosco aqui, nos dá a Tua palavra. Libera mesmo, Senhor, com portas do céu. Libera mesmo, abre agora as portas, abre as janelas do céu sobre nós e nos dá a palavra, Senhor, que a palavra ela venha de encontro, ela venha, Senhor, ainda que seja confronto, mas ela venha até nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito mais aqui do que um semeador que sai a semear, a Tua palavra tem um endereço, Senhor, seja penetrante, Senhor, ela abra as portas da nossa vida, a Tua palavra venha, Senhor, e ela cause em nós como que um fundamento, uma base. Faz isso conosco, Senhor. Tua palavra venha, Deus, trazendo em nós essa profundidade como algo sólido, nos firmando, consolidando. Faz assim conosco, Pai, em nome de Jesus. Nada menos do que isso. Queremos o daqui para frente, não queremos voltar para trás. Queremos mesmo, Senhor, a Tua palavra que vai edificando, construindo, formando, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Comece a edificar, Senhor, comece a edificar. Faz isso conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria ter lido bastante, mas eu reduzi esses poucos versículos para que você pudesse guardar uma parte dessa leitura. Enoque tinha 65 anos, já andava com Deus, já tinha comunhão com Deus, gerou filhos, viveu mais 300 anos, e a Bíblia faz questão de falar, continuou andando com Deus. Claro que para vir pregar para você, gente, eu preciso criar essa ideia no meu coração para falar algo para você. Porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Ok? Mas a Bíblia está dizendo que um homem andou com Ele. Então, no meu imaginário, no meu coração, é aquela percepção de uma presença muito forte. Para nós, e é difícil explicar, não dá para ficar explicando. Se a pessoa começar por quê, como, não dá. Para nós, e eu vou perguntar se alguém já viveu isso, a presença tão forte, que chega a preencher um espaço físico. Oswaldo, muito obrigado, viu? Obrigado por ter lembrado de mim. Um espaço físico. Eu já vou perguntar logo aqui, vamos lá. Alguém já sentiu a presença de Deus dessa forma tão forte, que chega a preencher um lugar físico? Por exemplo, você está dentro de um carro, não tem como não falar que
a gente não vai apontar, mas que a gente está sentindo que está ali, porque não tem como, já encheu o lugar, tem uma presença ali. Alguém sabe do que eu estou falando assim? Já sentiu? Em casa? Toma você. A ponto do físico, carne mesmo, físico, como que ser tocado. Me dá um testemunho, ok? A alma nossa, nosso psique, nosso emocional, a presença tão forte, tão presente, tão visível no sentimento, que altera a nossa alma a ponto do nada, um cara do seu tamanho, do seu porte, da sua estrutura, da sua vivência, chorar. Já chorou na presença? Agora, quem explica isso? Como é que você vai explicar para alguém, um empresário, uma pessoa que tem negócio, coisa para resolver, vida tal, a presença do Senhor vem e leva a pessoa a chorar. Aí, por que você está chorando? Não tem explicação. Um Carlão da vida, como é que um militar, uma pessoa tal, a presença vem. Não dá para ficar explicando, né? Todos os diplomas, a Leandra me falou aqui dos estudos, diplomas de curso, pega uma pessoa assim com toda essa ciência, a presença vem, ocupa um espaço físico, toca a nossa alma e nos leva a pranto, choro. E tomara que você tenha experimentado isso bastante, que você tenha chorado. Me dá um sinal, quem já viveu isso assim, sentiu ir lá? Levanta a mão mesmo, se já. Hoje ainda precisamos ter mais esses momentos, né? Da presença. Então eu estou querendo explicar que esse andou com Deus, teve comunhão com Deus, 365 anos, foi essa presença muito forte, tendo em vista que ninguém jamais viu a face de Deus, né? Então, o que está sendo relatado é uma pessoa que tinha diariamente a presença de Deus dentro da sua casa, andando na rua. E aí eu me permito até assim, imaginar, porque devia ser tão forte, tão visível para ele, tão perceptível no corpo, na alma e no espírito dele, que eu acho que ele falava com Deus ali. Eu acho que era uma coisa assim, e é como que falando com Deus, e Deus falando ao coração dele. Quem, quer ver? Estou aqui tentando, só para você entender o que é isso que a Bíblia está dizendo. Quem sentiu assim a presença de Deus e começou a orar, falar com Deus? E eu tenho certeza que você não pediu, não foi pedido que veio. Você começou a adorar, falar, mas não foi me dá, porque era tão gostoso ali aquela presença, não ia parar aquilo para pedir, né? Começou a falar com ele, começou obrigado e tal, e começa a falar. Eu estou entendendo que é isso que a Bíblia está dizendo, que ao andar com Deus, ter comunhão com Deus, ele sentiu muito forte, e eu acredito que ia aumentando a cada dia, porque ele não interrompeu, diz a Bíblia, andou mais 300 anos, ele não interrompeu, ele não trocou o estar com Deus com outra coisa. Ele não se distraiu, né? Palavra de hoje eu quero estudar com você. Deus está procurando alguém para andar com Ele. Deus está procurando alguém. Eu estive numa conferência no Rio de Janeiro e uma pastora sensacional, Ana Maria Ferrell, e ela nos contou um sonho que ela teve, um sonho, visão, em que ela via o Cristo, ela via Jesus, sozinho, ele não tinha multidão, não tinha pessoas, sozinho, e ela questionava por que ele estava sozinho, e ele falava,
muitos querem o que eu tenho para dar, mas poucos querem estar comigo, andar comigo. Foi isso que ela pregou para nós naquela noite. Eu estou em Gênesis ali com você, no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, fala da criação. Estou só colocando uma ordem aí com você, para a gente seguir aqui, ó. Capítulo 1, capítulo 2 fala da criação, criou. Capítulo 3 fala da queda do homem. Capítulo 4 fala que Caim matou. Está me acompanhando aí? Estou só colocando aqui uma ordem para você entender um pouquinho aqui as coisas, tá? Capítulo 6 fala que a humanidade, como os Adãos foram se multiplicando, a humanidade se perdeu, não tinha mais como continuar do jeito que estava. Se continuasse, uma tragédia. As pessoas se perderam completamente. No meio de tudo isso, tudo isso acontecendo, olha, você deveria anotar isso aí agora, para você entender como isso é importante. Não importa as circunstâncias que você esteja, Deus está procurando alguém para andar com Ele. O mundo pode estar perdido, as coisas podem estar à beira da tragédia. Quem andar com o Senhor vai viver uma dimensão diferente. Alguém acredita nisso ou não? Vai viver algo que é como se fosse a contramão. Então, em meio a tudo isso acontecendo, tem uma pessoa ali na história. Ele não tem nada a ver com o que está acontecendo. Caim matou Abel, ele não tem nada com isso. A história, essa aí não é a dele. A história dele está lá em Hebreus. Lá em Hebreus vai falar assim: teve um cara que pela fé andou com Deus. Ele está fora do contexto de tudo que está acontecendo. Tudo. Não faz parte da política, ele não é bolsonarista, ele não faz ele não é evangélico, ele não é católico, ele anda com Deus. Ele anda com Deus. E ele andou tanto com Deus que desapareceu depois de cumprir os seus dias. Palavra de hoje, então: Deus está procurando alguém para andar com Ele. A Bíblia fala de homens que viveram algo parecido com isso, muito parecido com isso, né? Vai falar assim que pessoas que mostravam um grande interesse de viver dessa maneira, de querer estar com Deus, e é um processo, claro que é um processo. Não interromperam esse processo, não se distraíram, não trocaram isso por outra coisa, ofereceram para eles, não, eu quero isso para mim. Eles viveram isso, andaram com Deus, tiveram comunhão com Deus. E outros não conseguiram, caíram pelo caminho, não seguiram adiante, trocaram suas fraquezas, trocaram coisas por andar com Deus e viver o melhor de Deus para as suas vidas. Se alguém estiver anotando, anota isso que eu vou dizer para você. Andar com Deus significa trazer o céu para a terra. Significa isso, viver um pouco do céu, da estrutura do céu na terra. É isso que significa, é importante isso. No capítulo 6, quando ele vai destruir tudo, estou falando de homens, né, que decidiram viver assim, ele fala de um homem que era assim. Gênesis capítulo 6, versículo 8, está aqui na tela. Noé, porém, agradava ao Senhor com a sua vida. Olhe para cá, não sei se você consegue desenhar dessa maneira como eu estou desenhando aqui, tá? Vou destruir tudo, tal, mas tem uma pessoa que anda comigo. E eu quero continuar andando com ela. Então eu peço para ele: constrói um barco, porque eu quero que depois que tudo isso for destruído, eu quero que você continue andando comigo. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Você não morre antes do tempo, porque Ele quer continuar andando com você.
apesar de tudo que você possa passar, Ele vai sustentar a sua vida. Ele vai manter você com vida. Apesar de todas as dores, todos os problemas, todos. Ele tem prazer em andar com você. Até que um dia você não exista mais. Mas aí tem muito a ver com Ele, é mais com Ele do que com você. Mas enquanto Ele tem esse prazer de andar com você, você deveria notar isso. Você não morre. Você não cai. Você não se perde. Tudo é destruído. 1000 cairão. 10.000. Você não. Alguém acredita nisso? Quando ele queria escrever uma nova história, quando Deus queria escrever uma nova história, Ele chama um homem, e Ele chama esse homem para andar com Ele, e é um andar físico mesmo, a ponto de que Ele fala para esse homem: eu quero que você saia da terra, eu quero que você saia da sua casa, e eu quero que você ande comigo, e eu vou te mostrar um lugar que você vai andar comigo. Entende isso? Porque nessa terra você não está andando comigo. Eu quero que você saia e você vai num processo de caminhar, ter comunhão comigo. Eu vou provocar fé no teu coração de andar comigo. E você vai ver a minha provisão, o meu cuidado, você vai ver quem eu sou para a sua vida, e você vai ver o que acontece quando um homem anda comigo. Você vai ver. E foi extraordinário, não foi? Não foi? Apareceu um animal amarrado. Apareceu um animal amarrado no lugar do filho que ia morrer, porque aquele homem andava com Deus. Eu estou ministrando, imagina o que vai aparecer na sua vida do nada, sem explicação, apenas porque você anda com Ele, e Ele será para você o Deus provedor, diário, contínuo, sobre a sua vida. E aí Ele está nesse processo, o Senhor está nesse processo, procurando alguém que queira andar com Ele. E aí tinha um homem que não entendeu isso, não quis fazer dessa maneira. Aí ele procurou, e quando ele procurou, ele falou: achei, filho de Jessé, achei uma pessoa que o coração dele é voltado para o meu, e ele vai andar comigo e fará o que eu quero. Achei uma pessoa que tem um coração que me agrada. Achei um homem segundo o meu coração. Se você puder anotar isso, anote. Olha, se puder, isso você deveria até assim estudar, assim, falar: por que é isso aqui? Deus não está procurando alguém que frequente cultos. Gente, por favor, eu acho que você deve achar demais vir quarta e domingo. Deus acha pouco. Então Deus não está à procura de ninguém que frequente culto. Deus está à procura de alguém que segunda-feira seja culto. Eu fui ao sertão e eles queriam que pastor, não tem como o senhor chegar domingo para pregar aqui para nós no domingo, no culto? Eu falei: não tem como. Eu ia pregar em Acauã, no culto domingo, e ia sair segunda para ir para Santa Filomena, longe. Aí eles falaram assim: e se a gente fizer o culto na segunda? Tudo bem para o senhor? Eu falei: para mim tá, mas o povo vai? Chegamos lá, a igreja estava lotada. Culto de segunda. Eu mesmo fiquei envergonhado. Falei: gente, se eu marcasse, você viria, William, para me ajudar? O Bruno viria me ajudar. Na terça, tem culto na sua vida? Você entende por que eu não fico discutindo com a pessoa se ela vem na igreja ou não vem? Porque Deus não está procurando isso.
Vir aqui é alguém que na segunda andou com Deus, na terça andou com Deus, hoje já andou com Deus, e o coração está, eu preciso ir lá. E vai voltar domingo, porque amanhã vai andar com Deus, sexta vai andar com Deus, sábado vai andar com Deus, domingo é um desespero da alma. Nós tínhamos um culto na igreja que eu me converti, era o culto da segunda, era chamado culto da ressaca, era o nome que dava, baseado mesmo em quem bebeu e está de ressaca, era falado assim mesmo, ressaca, porque era gente que teve o culto de domingo, era 2 cultos, não é igual a nossa igreja, que é um culto de manhã para uma turma e um culto da noite, não, era 2 cultos, você via a pessoa de manhã e via à noite, igreja lotada, e segunda, pessoal, todo mundo lá, a gente até falou, puxa vida, era assim, desejo de estar com o Senhor, de andar com Deus, né? Então Deus não está à procura de alguém frequente culto, mas alguém que queira andar com Ele. Deus não está à procura de quem cante. Acabei de falar para vocês, gente, tem gente cantando agora. Como assim, gente? Os anjos estão cantando agora. Renan ia ficar doido, que pai, quando é que esse pessoal ensaia? Filha, eles foram criados já com essa habilidade, nós também fomos, é que a gente se perdeu. Pai, mas e os instrumentos lá? Então, filho, os instrumentos lá são as vozes, o céu proclama a glória, né? Deus não está procurando um evangélico, gente, um católico. Tem gente que chega aqui na Carisma e fala assim, pastor, eu sou católico, posso frequentar aqui? Uau! Você deve estar procurando Deus então, porque você está numa igreja evangélica, você está procurando Deus. Você está querendo mais de Deus. Tem gente que vai na missa domingo de manhã e vem no culto à noite aqui, procurando Deus, querendo mais de Deus. Deus está procurando gente que queira andar com Ele, né? Alguém que queira mais do que tudo, mais do que bênção, gente, eu fico imaginando o Senhor, por favor, estou criando assim minha ideia aqui com o Senhor vir a um lugar como esse, está tendo culto lá, vou lá, aí chegar só encontrar gente precisando, querendo, sabe, e ninguém procurando por Ele, perguntando por Ele, o noivo, a pessoa mais importante, o essencial, o primeiro, o rei, o Senhor, por Ele só. E talvez chegasse igual nós no sertão lá, que a gente coloca as feirinhas, as roupas, os brinquedos, e para a pessoa pegar, e o senhorzinho lá de pé, e a gente falando, o senhor não quer pegar? E ele olhava, eu falei, não. Aí ele falou assim, eu só preciso só de uma escova de dente. É só o que eu estou precisando. E aí o Senhor aqui no meio do salão e pessoas falou, eu só quero a sua presença. Não quero pedir nada, eu só queria, eu voltei hoje aqui, eu tive domingo aqui, eu voltei hoje que eu queria mais da tua presença. A Simone agora vai começar a oração aqui na igreja na terça-feira, segunda-feira, 8 horas. Quem quiser, o salão vai estar aberto. Eu falei para ela, você tem, então vai abrir a igreja está aberta, para quem quiser orar, vem orar, buscar Deus. É culto? Não, é quem quer buscar Deus. Quem quer buscar Deus, antes de trabalhar, dá uma passadinha aqui, ter Deus na sua vida. Eu acho que depois vamos ter que fazer um pouquinho mais cedo, porque tem gente que trabalha mais cedo ainda. Quem passa aqui, um pouquinho da presença de Deus e leva. Alguém pode dizer amém aí? Então é isso que eu quero falar. Deus está à procura de alguém que queira a sua presença, esteja andar na sua presença. Vamos lá, eu queria falar sobre isso com vocês. Deus está procurando alguém para andar com Ele. Primeira coisa aí, agora eu vou dividir para a gente estudar um pouco aqui. Primeira coisa, olhe para mim um instante só. Essa pessoa que Deus está procurando, essa pessoa, entende o que eu vou dizer aqui? É como se o Renan, meu filho, né?
É como se eu chegasse para o Renan e falasse: filho, fica mais perto do pai, filho, fica mais perto do pai, anda aqui perto do pai, filho. Anda. Não é isso que Deus quer. Eu estou usando meu filho como exemplo aqui, né? O que Deus quer é o Renan falar: pai, eu quero ficar perto de você, pai. Me passa a sua agenda, pai. Pai, onde é que você está? Alguém entendeu isso? Essa pessoa que Deus está procurando é alguém que Ele queira. Tem alguém assim? Eu quero estar onde Ele está. E quem viveu isso escreveu o salmo dizendo: se eu subo, tu estás. Se eu desço, tu estás. E tu me cercas por trás e por diante. E isso para mim é algo que eu não sei explicar. Porque ainda que as trevas me encubram para ti, porque se o Senhor está ali comigo, as trevas não significam nada. O que Ele está dizendo? Não importa o problema que eu estou vivendo, se o Senhor estiver comigo, não significa nada. Nada. Mas tem que ser você querer, você pedir, você ser específico, ser desejo do teu coração. Então a minha pergunta, meu grito: o que você veio fazer aqui? Aí você fala: eu vim estar com Ele. Então, mas você não teve domingo? Então, mas eu preciso de mais dele. Por isso que eu vim. Eu saí de casa, pastor, olha, não tomei banho ainda. Eu vim direto do trabalho. Gente, nós aqui do interior, entenda que eu vou dizer, eu respeito você, não estou falando nada disso assim, tá bom? Eu sei das suas lutas e tal, nós do interior. Gente, mas imagina uma pessoa em São Paulo ir para a igreja. Quem sabe? Imagina uma pessoa em São Paulo ir para a igreja. Gente, ela sai 6 da manhã, vai trabalhar, e ela vai direto para a igreja, que não dá para ir em casa, não tem como ir para casa, não tem, esquece. Então ela come pelo caminho, come no ônibus, come no trem, come no metrô, come no carro, ou então come lá na igreja, tem uma cantina para ir ao culto. E aí você fala: o que você está fazendo aqui? Eu quero mais de Deus. Sou eu que estou precisando. Sou eu que estou precisando da presença de Deus. Deus está procurando alguém para andar com Ele, sou eu, né? Ok? Tiago capítulo 4. Como eu disse para os irmãos que eu estou lendo a Bíblia inteira, em versões, em traduções. As palavras para mim são importantes, então eu procuro uma palavra que tenha um significado para falar, tá bom? Por isso que eu pego ali uma tradução, uma versão. Tiago capítulo 4, eu estou lendo a Nova Bíblia Viva, versículo 8, diz assim, olha: e quando vocês se achegarem, interessante, é diferente de chegar. Então quando vocês se achegarem a Deus, Ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e vocês hipócritas, purifiquem os seus corações. Olha o que quer dizer no dicionário a palavra achegar. Olha, Deus está procurando uma pessoa assim. A palavra achegar quer dizer colocar uma cadeira do lado. Onde é que o Senhor está? Eu não quero sentar lá no fundo, não quero. Onde é que Ele está? Eu venho com a minha cadeira. Eu vou pôr minha cadeira do lado da dele. Eu quero é Ele. Olha, isso é dicionário, tá bom? Pode pesquisar dicionário, que eu pesquisei dicionário, tá? Olha o que quer dizer achegar. Achegar quer dizer buscar amparo. Quando eu li isso no dicionário, Marta e Maria veio à tona no meu coração, porque ela buscou foi isso. E Jesus falou: isso não vai ser tirado dela. Não vai ser. Ela buscou foi a chegar a Ele. O dicionário fala assim: anexar. Eu estou buscando Ele para pôr minha vida nele, anexar nele. Então se Ele for, eu vou. Se Ele se mover, a minha vida se move.
Zacarias capítulo 1, versículo 3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai, é outra palavra, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Essa palavra tornar quer dizer regressar ao lugar de onde saiu. Olhe para cá, você foi criado para Ele. Ele está procurando alguém que queira voltar à criação original. Apesar de todos os defeitos, todos os erros, tudo que me perdi no trajeto, volto, torno. E quando eu me torno, Ele torna para mim. Voltar ao estado, ao lugar de onde saiu, voltar ao estado anterior, reviver, recomeçar. Fala para a pessoa do lado assim: você vai recomeçar. Fala para ela assim. Deus está procurando alguém para viver essas coisas, essas coisas, essas coisas. Se você puder, pega essa palavra aqui. Nada que Satanás tenha feito na sua vida pode ser maior que isso. Nada. Nada. Amém? Vamos lá? 2, estou repartindo aqui para estudar com você. Segunda coisa, uma pessoa que Deus está procurando para andar com Ele, tem que querer agradar a Deus. Tem que querer agradar a Deus. Atos, capítulo 13, versículo 22. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo que eu desejo. Você percebe que em nenhum momento Saul buscou isso? Nenhum momento. E você percebe que Deus teve que procurar alguém, um tipo de pessoa, tipo de gente, que não é evangélico, não é católico, não é frequentador da igreja, não é membro da carisma, não. É gente que está aí, tem gente aí lá na rua, tem gente aqui que está buscando andar com Deus. Alguns nem conhecem a sua escritura, a sua palavra, a sua doutrina, mas está querendo Deus. Deus manda Pedro na casa de uma pessoa assim. Vai lá na casa dele, porque ele quer andar comigo. Alguém que queira mais do Senhor do que sua bênção, mais do que um milagre, queira agradar a Deus. Agradar a Deus deveria ser um ministério da igreja. Aí eu perguntaria: qual ministério você quer? Você fala assim: eu quero agradar a Deus. É esse o meu ministério. O que eu faço para agradar a Deus? É isso que eu quero. Eu quero fazer a parte. Nós entramos aqui hoje, aqui na igreja, e quantos de nós tivemos esse sentimento de agradar a Deus? E aí você fala: pastor, mas o que eu tinha que ter feito? Então, quando você entrou aqui, foi lhe dado uma oportunidade de cantar louvores a Ele. Pode ser o que você não gosta, a música que você não gosta. Não gosto desse ritmo. Então, mas não é com você, tem a ver com Ele. Mas eu não gosto de bater palma. Então, mas não tem a ver com você gosta, tem a ver com o que a Bíblia diz: aplaudir ao Senhor com as mãos todos os povos, e levantar as mãos perante o Senhor. Então não tem muito a ver com o que você gosta, tem a ver com agradar a Ele. Eu acho até que nós deveríamos ter dançado, mas aí a gente não foi treinado para isso. Imagina um cara que nem eu dançando, você ia rir, não ia? Pior que você falou que ia. Você tinha que falar: não, pastor, não. Você tinha que ter falado isso.
Você ia cair na risada, falando, nossa, que ridículo, que ridículo, ridículo. E Deus ia falar assim, meu filho está dançando. Meu filho está dançando. Eu nunca vi o Renan dançar. Robô? Robô, isso é um robô. No casamento dançou com a mulher dele. Falei, mas que cara de pau. Aí fiquei sabendo e ficou treinando em casa para fazer isso. Eu estava ministrando uma vez, e eu estava ministrando, a presença de Deus estava tão forte no lugar, e quando eu terminei a palavra, eu pedi às pessoas, vamos curvar nossa cabeça um pouco. Gente, uma mulher começou a dançar, mas foi assustador, porque ela começou a dançar no lugar, e chorava, e dançava, e chorava, e dançava, e o povo adorando ali, e ela dançava. E quando terminou, demorou. Quando terminou, ela falou assim, eu nasci para isso, mas eu tinha perdido isso. Eu tinha perdido isso. Agradar a Ele. Agradar a Ele. Gênesis 6, 22 diz, assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Gente, se Noé tivesse um cara igual eu perto dele, ele ia sofrer. Porque eu ia falar para ele, Noé, não faz desse jeito. Noé, para que desse tamanho? Noé, são tantas pessoas por metro quadrado, para que você vai fazer o negócio? Ele não ia aguentar. Ele não ia aguentar. O engenheiro da igreja aqui sofre comigo. Mas para que 6 barras? Põe 4 barras de ferro. Para que amarrar baldrame? Não sei o quê. Para quê? Ele fala, pastor, deixa. Sofre. E Noé deve ter sofrido de ver as pessoas rindo, mas ele fazia tudo, ele fez tudo conforme Deus mandou, porque me importa agradar. Você pode falar isso comigo? Fala assim, me importa. É importante para mim agradar a Deus. Vamos lá, 3, se estiver anotando aí. Você vê que o frio já passou, gente. Fica comigo aqui, vamos lá, vai. Eu estou com calor. Vamos lá, 3. O Senhor estabelece o caminho. O Senhor estabelece o caminho. Ele decide o destino, Ele. Agora a minha pergunta é essa: você quer viver isso? Ou você quer viver o seu? Você entende? Pessoas dentro da igreja, tem Deus, está sendo abençoado, tem nada de errado aí, está sendo abençoado, mas ela está vivendo o caminho dela, e Deus está procurando alguém que mais do que ser abençoado, pode nem estar sendo, pode estar passando uma luta, hein, Cleide? Luta, mas eu estou andando com Ele. E o meu destino é traçado por Ele. Se Ele manda virar, eu viro para cá. Estou indo aqui, daqui a pouco o Senhor muda tudo. Porque Ele é o meu pastor. E porque Ele é meu pastor, eu não terei falta de nada nessa vida. E Ele me conduz, como meu irmão disse, né, Diego? A águas cristalinas e pastos verdes. O destino é dele. Gênesis 12, 1, ele fala isso para Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, deixa a sua terra, seus parentes, a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrar. Eu vou guiar você. Um dia eu estava num hotel, eu ia pregar numa igreja, e me colocaram num hotel, porque era o culto bem cedo. Eu estava no hotel, rapaz, um corredor longo assim, no hotel. Eu saí do quarto escuro, mas escuro. Só que a hora que eu saí, acendeu uma luz, dá até arrepio na gente, né? E o resto apagado. Falei, Senhor, eu ia andando e acendendo a luz, e atrás ia apagando, dá vontade de correr.
Falei, que isso? Santo Deus! Olha que coisa interessante. Deus está procurando alguém que queira andar com Ele, porque Ele vai acendendo a luz. E Ele vai apagando atrás para você não voltar mais. E ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, Ele vai acendendo a luz na minha frente. E vai apagando. Eu não quero ver o que eu passei. Não quero ver essa ponte horrorosa que eu passei por ela. E santo Deus, não quero ver. Então segura na mão de Deus e vai. Ele vai traçar o destino que você agora não entende. A gente não entende nada, gente. Você fala, que é isso que está acontecendo? Mas os planos do Senhor são eternos, né? Ele tem planos, e são planos de futuro para a tua vida. Ele já tem tudo preparado, é um processo. Você tem que confiar e deixar Ele dirigindo. Quem creu dessa maneira, afirmou algo, dizendo, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Como vai acontecer, eu não sei. Eu sei que Ele me chamou para andar com Ele. Eu vou ser fiel a Ele. Eu vou andar com Ele. E mesmo que talvez alguém não queira, outro não queira, mas eu sei que se eu andar com Ele, Ele põe tudo em ordem. Eu creio dessa maneira. Números capítulo 9, versículo 17 e 18. Números capítulo 9, versículo 17 e 18. Quando a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas começavam a caminhar. No lugar onde a nuvem parava, aí eles acampavam. Eles começavam a caminhar ou acampavam de acordo com a ordem de Deus, o Senhor, e ficavam acampados ali durante o tempo em que a nuvem estava parada sobre a tenda. A Bíblia diz, eles andavam ou paravam de acordo com a ordem de Deus. Se Deus não vai, eu não vou. Mas se Ele vai, eu junto as trouxas. Eu levanto toda a casa. E todos nós vamos. Todos nós vamos. Todos nós vamos. Deus guia, né? Agora lembre-se que quem andou assim com Ele não teve falta de nada, as roupas não se gastaram, os sapatos não se gastaram, da rocha saiu água. Entende isso? É melhor andar com Ele. É melhor. Sim, 4, né? 4, ok? Quem anda com Deus tem que ficar atento aos sinais. Se você dirige bem, eu acredito que você dirige bem. Alguém pode dizer amém? Aqui em Guará nós temos sinais no chão. Você fala assim, não tem, pastor? Tem. Por isso que você está na faixa errada e vira, né? Tem, no chão está dizendo que aquela faixa que você está, você só pode ir reto. Ali naquela rotatória de Itaguará, gente, eu acho que ali tinha que ter uma pessoa ali, não podia ser placa, porque ninguém lê. Tem placa no chão, placa pintado, tem tudo quanto é tipo de placa. Você só tem que ler. Você só tem que ver as placas. Quem anda com Deus tem que ler sinais. Fala para a pessoa do lado assim, quem anda com Deus tem que ler os sinais. A Bíblia diz assim, por isso que o meu povo foi destruído, porque ele faltou o quê? Faltou o quê? Conhecimento. Não sabe ler os sinais de Deus, não conhece Deus. Não conhece Deus. Os sinais de Deus para a sua vida. Perceber o Senhor. Discernimento de espírito. Olhe para mim para dizer um amém aqui. Você sabe quando é Deus e quando não é Deus? Quando você fala é Deus, é o Senhor. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Sinais. Quem andar com Ele tem que ler os sinais. E você vai percebendo, está mudando. Está mudando. Tem algo acontecendo. O vento está soprando. Quem anda com Ele mesmo. Olhe para cá, olhe bem.
Quem anda com Ele, a nuvem do tamanho de uma mão é sinal de que vai e muito. Agora, como é que eu vou explicar isso para você? Não tem como, porque você teria que ter esse nível de andar com Ele. É profético demais. Quem anda com Ele olha para os sinais e fala assim, alguém está andando e fala assim, gente, vocês estão percebendo que Ele está levando a gente para o mar? Mas quem conhece os sinais já ia falar assim, Ele vai abrir. Ele vai abrir. Entende? Quem andou com Ele sabia, Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai multiplicar os pães, os peixes, Ele vai fazer alguma coisa. Quem andou com Ele vai dizer assim, Ele vai fazer de novo. Fica olhando para você ver, fica olhando para você ver. Ele vai fazer de novo. Ele vai curar o leproso, Ele vai curar o cego, Ele vai curar o surdo, Ele vai curar o paralítico, Ele vai... Olha para você ver. Você já entrou nesse lugar aqui e sentiu e falou assim, algo vai acontecer aqui, tem alguma coisa aqui, sinais, Deus está dando sinais da presença dEle. Aí você já fecha o olho e começa a adorar, porque Deus está aqui. Deus está aqui. Mateus 24, 32, 33. Estou falando de coisas que talvez você falou, meu Deus, o que será que é isso que o pastor está falando? São sinais. Deus todo o tempo está dando sinais da sua presença. Agora aprendam a lição da figueira. Quando o ramo dela está novo e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. Da mesma forma, quando vocês puderem ver todas estas coisas começando a acontecer, podem saber que a minha volta está bem próxima. Lá no sertão é muito interessante. Nós tivemos agora, gente, a nuvem lá, se fosse aqui, era tempestade de inundação. Nuvem preta. Nós vimos lá agora. A Eloíde chegava até a falar assim, gente, vai cair uma chuva. Os missionários falaram assim, não vai chover. Aí a gente ficava assim, como que não vai chover? Uma nuvem dessa em Guará vai inundar tudo. Mas é interessante, você está andando lá no quilombola lá, está lá. Aí o mandacaru está a flor dele. Sabe o que o missionário fala? Vai chover, por esse dia vai chover. Mas por que você está falando? Olha lá, a flor do mandacaru. As aranhas saem para a rua. Começa a ter muita aranha na rua. Aranha. Eles falam, vai chover, vai cair água. Eu falo, para mim isso aí é uma praga. Eu falo, não é não, é chuva que está vindo aí. É chuva, e vai chover. E chove. Aí sabe o que eles fazem? Fazem a derriba. Alguém sabe o que é isso? A derriba é, eles pegam um terreno que está cheio de mato e cortam, podam, limpam, porque vai chover. Caiu a chuva, eles jogam o feijão, aquilo dá aos montes. Deus está dando sinais para você andar com Ele. Sua vida vai mudar. Pode lançar semente à terra, sua vida vai mudar. 5, terminando. Andar com Deus provoca intimidade e compromisso. Provoca. E isso não pode virar assim uma doutrina para os outros. Isso é muito pessoal, gente. Muito pessoal, muito, não tem nada a ver com os outros. Não pode ser igual, de jeito, gente, para. Eu não posso assim, porque eu sou pastor e tal. Aí eu viro para o Bruno que é pastor, Bruno, é o seguinte, não, é coisa que é minha busca com o Senhor, e andando com o Senhor, Deus está falando comigo algo. A Simone, não, gente, não esquece. É muito mais que isso.
É muito. Eu falo aqui para vocês, eu não quero, poxa vida, e eu sei que às vezes eu noto até assim no seu semblante, talvez chateia você, assim, você fica meio. Foi comigo que Deus falou. Quando eu falo de bebida, eu não bebo. Mas foi algo de um tempo meu com o Senhor. Carisma ia ser aberta, Deus tinha colocado no meu coração. Era gerente de banco, eu tinha bebida do mundo. Eu ganhava como gerente de banco, gente, que eu ganhava de vinho, bebidas de tudo quanto é lugar, ganhava, estava lá na minha casa. E olha que eu não bebia, já não bebia mais. Eu tirei de dentro da minha casa, Mas é meu pessoal, Senhor. Algo que eu senti no meu coração, Deus tratar comigo. E aí você fala, pastor, eu tomo um vinhozinho lá, eu bebo um vinhozinho, estou almoçando, Gente, eu não tenho nada com isso. Eu não faço, eu não tomo, não põe na minha boca. Não quero. Não faz sentido para mim eu subir aqui agora, por exemplo, subir para pregar e estar alterado fisicamente, ainda que bem pouquinho assim, um pouquinho de lerdeza, assim, um pouquinho só de porque eu tomei alguma coisa. Para mim não faz sentido, para mim não faz. Eu, Vanderlei, não quero. Eu não vou jogar bola no dia que prego. O Renan já me chamou, para jogar bola. Não, eu vou pregar. Eu não quero estar cansado, subir aqui cansado ou machucado. Eu não quero. Aí a minha pergunta para você que anda com Deus: o que Deus tem pedido para você, que você não tem que ficar falando para os outros, é muito seu ali. O Senhor falou com você, te mandou orar de madrugada. Quem aqui Deus já chamou para orar de madrugada? Levanta a mão assim. E não é difícil para você, porque foi Ele que falou com você. Agora, se eu falasse com você, Val, quero que você acorde às 4 da manhã. Vou, pastor, para, estou indo embora. Não, para, que tá, não, né? Leandro, Eliane, 3 da manhã. Não, 3, exatamente a hora que. Mas se Deus se Ele falou isso com você, eu tenho certeza. Quem faz? Estou aqui para agradar Ele. Ele pediu isso para mim. Foi isso que Ele falou comigo. Foi isso que Ele pediu para mim. Talvez alguém diga, pastor, sabe por que eu vim aqui hoje? Porque Ele falou comigo. Não foi por causa do Senhor, não. Não passou no meu coração, vou lá para apoiar o pastor. Não foi, não. Ele falou comigo para eu vir aqui. Eu vim. Juízes 13:5. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. Aquela mulher começou a louvar a Deus, porque Deus falou com ela. E ela correu para o marido e falou: bem, Deus falou comigo, que o nosso filho vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Deus falou, né? Um dia Sansão encontrou mel dentro de um leão morto. Podia ser ouro, barras e mais barras de ouro. Ele não podia tocar. Ele não podia. O Bruno podia tocar. Qualquer outra pessoa podia tocar. Ele não podia. Eu vou perder o ouro. Vai. Mas acredite, você terá ouro por toda a sua vida. Ou talvez ele diga: o seu ouro serei eu.
Gênesis 22, 2. Queria tanto que vocês anotassem esses textos. Então Deus disse: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, porque o destino é Ele que mostra. Queime o seu filho como sacrifício. Gente, como pregador da palavra, da escritura, eu sei que você não espera nunca ouvir um negócio desse de mim, né? Eu falar. Ainda bem que ele não pediu para mim. Pediu para alguém que andou com ele de um jeito que ele pediu isso. E para mim ele está pedindo outras coisas. Outras coisas. E talvez pedisse isso para você, era crise. E Abraão levantou, gente, é um cutelo, é um negócio feio. Porque ele tem um arco assim, ele é um negócio muito feio, ele é usado para matar de uma vez só. Você não precisa usar duas vezes. Uma vez só você mata. Ele levantou, era um golpe só. Não era aquele negócio, não era não. É uma vez só. Ele mataria o filho dele. Ele levantou. Deus falou: pode parar. Agora sei que você não nega nada de que eu peço para você. Entendi o nosso relacionamento. O nosso relacionamento. Último. Quem anda com ele se parece com ele. Mateus 11, 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. Como é que Jesus é? Como é que Jesus é? Como é que Jesus é? Vocês têm até medo de falar, né, Jesus? Ele é o que? Bom. Ele é o que? Bondoso. E tem um coração humilde. Gente, por favor, preste atenção. Eu sou pastor da igreja. Isso mostra o quanto nós não andamos com Ele. Nós temos a bênção, os milagres, mas andar com Ele implica parecer com Ele. As pessoas tinham que olhar para a igreja e falar assim: essa igreja é bondosa, essa igreja é humilde. Mas a nossa preocupação não passa em parecer com Ele, passa em pegar o que Ele tem para nós e ir embora e viver a nossa própria vida. Mas Deus está procurando alguém que queira andar com Ele e se parecer cada vez mais com Ele. E uma das últimas atitudes, João 3, 29, 30, uma das últimas atitudes dele ali é pegar a bacia e a toalha e mostrar como nós deveríamos ser em relação a servir. E aí quando João é questionado a respeito de quem ele é, Jesus é, e quem João é, mais ou menos assim: João, seu primo está batizando um monte de gente lá. João, a igreja do seu primo está lotada. João, ele está pregando para uma multidão 3 vezes maior que a sua. Olha a resposta de João. É um noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir seus votos. Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez, e eu cada vez menor. É como se João estivesse dizendo assim:
desde o dia que eu encontrei ele, eu ainda estava na barriga da minha mãe, e ele estava na barriga da mãe dele. Desde esse dia, meu desejo era ser parecido com ele. Quando Isaías disse: sem forma, sem formosura, olhando para ele, valor nenhum víamos nele, como alguém de quem se vira o rosto, era o mais desprezado, indigno. Ele foi humilhado, transpassado, mas ele não abriu a sua boca. Eu quero ser parecido com ele. E quem casa com a noiva é o noivo, não sou eu. A noiva é dele, a igreja é dele. Fica de pé.